De Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. Capítulo 6. Às 10h30 da noite daquele dia, 3 vultos convergiram para o local raro frequentado em que se abria a porta do quintal de Tadeu de Albuquerque. Ali se detiveram alguns minutos discutindo e gesticulando. Dos 3 vultos havia um, cujas palavras eram ouvidas em silêncio e sem réplica pelos outros. Dizia ele a um dos 2. Não convém que estejas perto da porta. Se o homem aparecesse aqui morto, as suspeitas caíam logo sobre mim ou meu tio. Afastem-se vocês um do outro. Tenham o ouvido aplicado ao tropel do cavalo. Depois, apressem o passo até o encontrarem, de modo que os tiros sejam dados longe daqui. Mas, atalhou um, quem nos diz que ele veio ontem a cavalo e hoje vem a pé? É verdade, acrescentou o outro. Se ele vier a pé, eu lhes darei aviso para o seguirem depois até o terem a jeito de tiro, mais longe daqui. Percebem vocês? Disse Baltazar Coutinho. Sim, senhor. Mas se ele sai de casa do pai e entra sem nos dar tempo? Tenho a certeza de que não está em casa do pai, já lhe disse. Basta de palavreado. Vão esconder-se atrás da igreja e não adormeçam. Debandou o grupo. E Baltazar ficou alguns momentos encostado ao muro. Soaram os 3/4 depois das 10. O de Castro Daire colocou o ouvido à porta e retirou-se aceleradamente, ouvindo o rumor da folhagem seca que Teresa vinha pisando. Apenas Baltazar, cosido com o muro, desaparecera. Um vulto assomou do outro lado a passo rápido. Não parou. Foi direto a todos os pontos onde uma sombra podia figurar um homem. Rodeou a igreja, que estava a 200 passos de distância. Viu os 2 vultos direitos com o recanto que formava a junção da Capela-Mor e sobre o qual caíram as sombras da torre. Fitou-os de passagem e suspeitou. Não os conheceu, mas eles disseram entre si depois que ele desaparecera. É o João da Cruz, ferrador ou o diabo por ele. Que fará a estas horas por aqui? Eu sei. Não desconfias que ele entre nisto? Agora, se entrasse era por nós. Não sabes que ele foi mochila do nosso amo? Pois então que medo tens? Não há medo, mas também sei que foi o corregedor que o livrou da forca. Isso que tem? O corregedor não se importa com isso, nem sabe que o filho cá está. Assim será. Mas não estou muito contente. Ele é homem dos diabos. Deixá-lo ser. Tanto entram as balas nele como no outro. A discussão continuou sobre várias conjecturas. De tudo o que eles disseram, uma coisa era certíssima. Ser o vulto o João da Cruz, ferrador. Teria este dado 300 passos quando os criados de Baltazar ouviram o remoto tropel da cavalgadura. Ao tempo que eles saíam do seu esconderijo, saía João da Cruz à frente do cavaleiro. Simão aperrou as pistolas e o arreeiro uma clavina. Não há novidade, disse o ferrador.
Mas saiba, Vossa Senhoria, que já podia estar embaixo do cavalo com 4 zagalotes no peito. O arreeiro reconheceu o cunhado e disse: És tu, João? Sou eu. Vim primeiro que tu. Simão estendeu a mão ao ferrador e disse comovido: Dê cá a sua mão. Quero sentir na minha mão de um homem honrado. Nas ocasiões é que se conhecem os homens, redarguiu o ferrador. Ora, vamos, não há tempo para falatórios. O senhor doutor tem uma espera. Tenho, disse Simão. Atrás da igreja estão 2 homens que eu não pude conhecer, mas não se me dava de jurar que são criados do senhor Baltazar. Salte abaixo do cavalo que há de haver mostarda. Eu disse-lhe que não viesse, mas Vossa Senhoria veio, e agora é andar com a cara para frente. Olhe que eu não tremo, mestre João, disse o filho do corregedor. Bem sei que não, mas à vista do inimigo, veremos. Simão tinha apeado. O ferrador tomou as rédeas do cavalo, recuou alguns passos na rua e foi prendê-lo à argola da parede de uma estalagem. Voltou e disse a Simão que o seguisse a ele e ao cunhado na distância de 20 passos e que, se os visse parar perto do quintal de Albuquerque, não passasse do ponto donde os visse. Quis o acadêmico protestar contra um plano que o humilhava, como protegido pela defesa dos 2 homens. O ferrador, porém, não admitiu a réplica. Faça o que eu lhe digo, fidalgo, disse ele com energia. João da Cruz e o cunhado, espiando todas as esquinas, chegaram de frente do quintal de Teresa e viram um vulto assumir-se no ângulo da parede. Vamos sobre ele, disse o ferrador, que lá passaram para o adro da igreja. Nestes entrementes o doutor chegará à porta do quintal e entra. Depois voltaremos para lhe guardar a saída. Neste propósito, moveram-se apressados e Simão Botelho caminhou com as pistolas aperradas na direção da porta. Em frente do muro do jardim de Teresa, haviam uma cascalheira escarpada, que se esplanava depois numa alameda sombria. Os 2 criados de Baltazar, quando o tropel do cavalo parou, recordaram as ordens do amo no caso de vir a pé Simão. Buscaram sítio azado para o espreitarem na saída e entraram na alameda quando o acadêmico chegara à porta do quintal. Agora está seguro, disse um. Se lá não ficar dentro, respondeu o outro, vendo-o entrar e fechar-se a porta. Mas além vêm 2 homens, disse o mais assustado, olhando para a outra entrada da alameda. E vêm direitos a nós, aperra lá a cravina. O melhor é retirarmos, nós estamos à espera do outro e não deste, vamos embora daqui. Este não esperou convencer o companheiro, desceu a ribanceira do cascalho. O mais intrépido teve também a prudência de todos os assassinos assalariados. Seguiu o assustadiço e deu-lhe razão, quando ouviu após de si os passos velozes dos perseguidores. Saiu-lhes o amo de frente quando dobravam a esquina do quintal e disse-lhes: Vocês a que fogem, seus poltrões? Os homens pararam de envergonhados, aperrando os bacamartes. João da Cruz e o arreeiro apareceram, e Baltazar caminhou para eles bradando: Alto aí! O ferrador disse ao cunhado: Fala-lhe tu, eu não quero que ele me conheça. Quem manda fazer alto? Disse o arreeiro. São 3 clavinas, respondeu Baltazar. Olha, se os demora a dar tempo que o doutor saía,
disse João da Cruz ao ouvido do arreeiro. Pois nós cá estamos parados, replicou o criado de Simão. Que nos querem vocês? Quero saber o que têm de fazer neste sítio. E vocês, o que fazem por cá? Não admito perguntas, disse o de Castro Daires, aventurando alguns passos vacilantes para a frente. Quero saber quem são. Mestre João disse ao ouvido do cunhado. Diz-lhe que se dá mais um passo que o arrebentas. O arreeiro repetiu a cláusula e Baltazar parou. Um dos criados deles chamou-o ao lado para lhe dizer que aquele dos dois que não falava parecia ser o João da Cruz. O morgado duvidou e quis esclarecer-se, mas o ferrador ouvira as palavras do criado e disse ao cunhado: Vem comigo, que eles conhecem-me. Dizendo, voltou as costas ao grupo e caminhou ao longo do quintal de Tadeu de Albuquerque. Os criados de Baltazar, gloriosos da retirada como de uma derrota certa, apressaram o passo na cola dos supostos fugitivos. O morgado ainda lhes disse que os não seguissem, mas eles, momentos antes covardes, queriam desforrar-se agora, correndo após o inimigo tanto quanto lhe tinham fugido antes. Simão Botelho ouvira passos ligeiros e, compelido pelo susto de Teresa, abrira a porta do quintal sem saber ainda de quem fossem os passos. João da Cruz, com ar galhofeiro, já quando os perseguidores se viam, disse ao filho do corregedor se estavam ajustando o casamento, que não havia pano para mangas. Simão entendeu o perigo. Apertou convulsamente a mão de Teresa e retirou-se. Queria ele reconhecer os dois vultos parados à distância, mas João da Cruz, com o tom imperioso de quem obriga à submissão, disse ao filho do corregedor: Vá por onde veio e não olhe para trás. Simão foi indo até encontrar o cavalo. Montou e esperou os dois inalteráveis guardas que o seguiam a passo vagaroso. Maravilhara-os o súbito desaparecimento dos criados de Baltazar e recearam-se de alguma espera fora da cidade. O ferrador conhecia o atalho que podia levar-os da emboscada ao caminho e revelou o seu receio a Simão, dizendo-lhe que picasse a toda a brida que ele e o cunhado lá iriam ter. O acadêmico recebeu com enfado a advertência, admoestando-os a que o não tivessem em tal vil preço. E, assentemente, sofreu as rédeas para não forçar os homens a aligeirar o passo. Vá como quiser, disse mestre João, que nós vamos por fora do caminho. E subiram a uma rampa de olivais, para tornarem a descerem cobertos por moitas de giesta, cosendo-se aos torcicolos de uma parede paralela com a estrada. O atalho vai acolá onde a serra faz aquele cotovelo, disse o ferrador ao cunhado. Hão de ali passar ou já passaram. A estrada vai mesmo na quebrada daquele outeirinho. O homem é dali que vão atirar, encobertos pelos sobreiros. Vamos depressa! E um pouco descobertos, e outro curvados à sombra das devesas, chegaram a um valado, donde ouviram os passos dos dois homens que atravessavam o pontilhão de um córrego. Já não vamos a tempo, disse aflito João da Cruz. Os homens vão atirar-lhe porque o cavalo trupa cai mais muito atrás. E corriam já sem temor de serem vistos,
porque os outros tinham dobrado o outeiro em cujo vale corria a estrada. Os homens vão atirar-lhe, disse o ferrador. Gritemos daqui ao doutor que não vá para diante. Já não é tempo. Ou o matem ou não matem, quando voltarem são nossos. Tinham já passado o pontilhão e subiam a ladeira quando ouviram 2 tiros. Arriba! Exclamou João da Cruz. Que não vão meter-se à estrada se mataram o fidalgo. Tinham vencido o chá, esbofados e ansiados com as davinas aperradas. Os criados de Baltazar, ao invés da conjetura do ferrador, retrocediam pelo mesmo atalho, supondo que os companheiros de Simão iam adiante batendo os pontos azados à emboscada ou se tinham retardado. Eles vêm aí, disse o arreeiro. Nós cá estamos, respondeu o ferrador, sentando-se a coberto de um cômoro. Senta-te também, que eu não estou para correr atrás deles. Os assassinos, a 10 passos, viram de frente erguerem-se os 2 vultos e ladearam cada qual para o seu lado, um galgando os socalcos de uma vinha e outro atirando-se a uns silverais. Atira o da esquerda, disse João da Cruz. Foram simultâneas as explosões. A pontaria do ferrador fez logo um cadáver. Os balotes do arreeiro não extremaram o outro entre o carrascal, onde se embrenhara. A este tempo, assomava Simão no teso donde lhe tinham atirado e corria ao ponto onde ouvira o segundo tiro. É Vossa Senhoria, fidalgo! Bradou o ferrador. Sou! Não o mataram? Creio que não, respondeu Simão. Este desalmado deixou fugir o melro, tomou João da Cruz. Mas o meu lá está a pernear na vinha. Sempre lhe quero ver as trombas. O ferrador desceu os 3 socalcos da vinha e curvou-se sobre o cadáver, dizendo: Alma de cântaro, se eu tivesse 2 clavinas, não ia sozinho para o inferno. Anda daí, disse o arreeiro. Deixa lá esse diabo, que o senhor doutor está ferido no ombro. Vamos depressa, que está o sangue a escorrer-lhe. Eu vi 2 cabeças a espreitarem-me de cima da ribanceira e cuidei que eram vocês, disse Simão, enquanto o ferrador, com a destreza de hábil cirurgião, lhe enfaixava com lenços o braço ferido. Parei o cavalo e disse: Olê! Há novidade? Logo que me não responderam, saltei para a terra, mas ainda eu tinha um pé no estribo quando me fizeram fogo. Quis saltar à ribanceira, mas não pude romper o mato. Dei uma volta grande para achar subida e foi então que dei fé de estar ferido. Isso é uma arranhadura, disse João da Cruz. Olhe que eu sei disto, fidalgo. Estou afeito a curar muitas feridas. Nos burros, mestre João, disse o ferido sorrindo. E nos cristãos também, senhor doutor. Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro médico senão o alveitar. Hei de mostrar-lhe o meu corpo, que está uma rede de facadas, e nunca fui ao cirurgião. Com serrote e vinagre sou capaz de ir ressuscitar aquela alma do diabo que ali está a escutar a cavalaria. Nisto, ouviu-se um leve rumor de folhagem no matagal para onde tinha saltado o companheiro do morto. João da Cruz, como galo de fino olfato, fitou a orelha e resmungou. Querem vocês ver que eles se armam?
Dar-se-á caso que o outro ainda esteja por ali a tremer maleitas. O rumor continuou. E logo um bando de pássaros rompeu dentre a folhagem, chilreando. O homem está ali, tornou o ferrador. Passe-me cá uma pistola, senhor Simão. Correu o mestre João e ao mesmo tempo uma grande restolhada se fez entre as moitas de codeços e urzes. Ele estrinça a lenha como um porco do monte, exclamou o ferrador. Ó, cunhado, bate este mato com alguns penedos, quero ver sair o javali da moita. Para o outro lado da bolsa estava um plaino cultivado. Simão, rodeando a sebe, conseguira saltar ao campo por sobre a pedra de um agüeiro. Tenha lá a mão, mestre, não vá atirar-me você, bradou Simão ao ferrador. Pois o fidalgo já aí anda. Então está fechado o cerco. Eu cá vou fazer de furão. Se este nos escapa, não há nada seguro neste mundo. Não se enganaram. O criado de Baltazar Coutinho, quando se atirara desamparado à abrenha, deslocara um joelho e caíra atordoado. O arreeiro não examinou o efeito do tiro, porque atirara à aventura e achava natural que o fugitivo se não molestasse. Quando volveu a si do aturdimento da queda, o homem arrastou-se até encontrar um cercado de árvores silvestres em que pernoitava a passarinhada. Como os melros cacarejassem, esvoaçando, o criado de Baltazar retrocedeu para o mato, cuidando que aí escaparia. Mas o arreeiro jogava enormes calhaus em todas as direções e alguns a cercavam mais que as balas do seu bacamarte. João da Cruz tirou do bolso da jaqueta um podão e começou a cortar a selva de carvalhas novas e giestas que se emaranhavam em redor do esconderijo. Já cansado, porém, e vendo o pouco fruto do trabalho, disse ao arreeiro: Petisca lume, vai ali dentro buscar um pouco de restolho seco e vamos pegar fogo ao mato, que este ladrão há de morrer assado. O perseguido, quando tal ouviu, tirou do maior perigo coragem para fugir, rompendo a espessura e saltando a parede da tapada para o campo do restolho em que o arreeiro andava apanhando palha e Simão esperava o desfecho da montaria. Correram, a um tempo, o arreeiro e o acadêmico sobre ele. O fugitivo, sentindo-se alcançado, lançou-se de joelhos e mão erguida, pedindo perdão e dizendo que o amo o obrigaria àquela desgraça. Já a coronha do bacamarte do arreeiro lhe ia direita ao peito, quando Simão lhe reteve o braço. Não se bate num homem ajoelhado, disse o moço. Levanta-te, rapaz. Eu não posso, senhor. Tenho uma perna quebrada e estou aleijado para a minha vida. Neste comenos, chegou o ferrador e exclamou: Pois esse tratante ainda está vivo? E correu sobre ele com o podão. Não mate o homem, senhor João, disse o filho do corregedor. Que o não mate? Essa é de cabo de esquadra? Com que então o fidalgo quer pagar-me com a forca o favor de o acompanhar, hein? Com a forca? Atalhou Simão. Pudera não? Quer que este homem fique para ir contar a história? Acha bonito? Lá vossa senhoria, como é filho de ministro, não terá perigo, mas eu, que sou ferrador,
Posso contar que desta vez tenho o baraço no pescoço. Não me faz jeito o negócio. Deixe-me cá com o homem. Não o mate, senhor João. Peço-lhe, eu que o deixe ir. Uma testemunha não nos pode fazer mal. O quê? Redarguiu o ferrador. Vossa senhoria, doutor, saberá muito mais de justiça. Não sabe nada e há de perdoar o meu atrevimento. Basta uma só testemunha para guiar a justiça na devassa. As 2 por 3, uma testemunha de vista e 4 de ouvir dizer, com o fidalgo de Castro Daire a mexer os pauzinhos, é forca certa, como 2 e 2 serem 4. Eu não digo nada, não me matem, eu nem torno a ir para Castro Daire, exclamou o homem. Deixe-o ficar, João da Cruz, vamos embora. Isso, acudiu o ferrador. Chame-me João da Cruz, para este maroto ficar bem certo de que sou o João da Cruz. Com efeito, não sei o que me parece vossa senhoria querer deixar com vida uma alma do diabo que lhe deu um tiro para matar. Pois sim, tem você razão, mas eu não sei castigar miseráveis que não resistem. E se ele o tivesse matado, castigava-o? Responda isto, senhor doutor. Vamos embora, tornou Simão. Deixemos por aí esse miserável. Mestre João cismou alguns momentos, coçando a cabeça, e resmungou com descontentamento. Vamos lá! Quem o seu inimigo poupa nas mãos e morre. Tinham já saído do plano e saltado o Tapada e iam descendo para a estrada quando o ferrador exclamou: Lá me ficou minha clavina encostada à sebe. Vão indo que eu venho já. O arreeiro conduzia o cavalo, que pacificamente estivera tosando a relva das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos. Conjeturou com certeza o que era. O João lá está a fazer justiça, disse o arreiro. Deixa-lo lá, meu amo, que ele é homem que sabe o que faz. João da Cruz apareceu daí a pouco, limpando com fentos o podão ensanguentado. Você é cruel, senhor João, disse o acadêmico. Não sou cruel, disse o ferrador. O fidalgo está enganado comigo. É que, diz lá o ditado, morrer por morrer, morra meu pai, que é mais velho. Tanto faz matar um como 2. Quando se está com a mão na massa, tanto faz amassar um alqueire como 3. As obras devem ser acabadas, ou então o melhor é não se meter a gente nelas. Agora, levo a minha consciência sossegada. A justiça que prove se quiser, mas não há de ser porque lhe o digam aqueles 2 que eu mandei de presente ao diabo. Simão teve um instante de horror do homicida e de arrependimento de se ter ligado com tal homem. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!